mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, gerando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto,
luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidão. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Olá, muito boa noite a todo o povo de Deus e o Brasil. Hoje estamos em Balneário Pissarras, ao vivo, trazendo um programa maravilhoso para a sua vida, pelos estúdios da MC Produções e pelo programa Pissarras Gospel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai ser abençoado hoje. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, é o pastor Luiz Antônio, de Minas Gerais, lá da cidade de Baldim. Esse homem de Deus tem muita história para contar ministerialmente. Você que entrou aí ao vivo na nossa live no YouTube, fique conosco porque Deus vai abençoar a sua vida. Pastor Luiz Antônio tem muito a agregar na nossa vida e estamos felizes e Deus tem nos abençoado nessa noite para estarmos aqui reunidos. Querendo ou não, Deus sabe de todas as coisas e se Ele nos trouxe até aqui para essa entrevista é porque Deus tem muito para nos entregar. Eu agradeço ao Marlon, que abriu aqui as portas do estúdio da MC Produções, já fazendo aqui um alerta para você que quer gravar seu podcast, que quer trazer a sua voz, que quer ser canal de bênção para as pessoas, a sua igreja, seu ministério. Aqui também no programa Pissarras Gospel, a rádio do povo de Deus. Fique à vontade, vai entrar em contato conosco aí. O Marlon está com os braços abertos para lhe atender. Então, nessa noite, ao vivo, o programa ao vivo ele é um programa maravilhoso, mas quando Deus está no controle, a gente sabe que ele toma a frente das coisas. Hoje, o pastor, só vou deixar ele se apresentar para vocês, mas eu vou adiantar que o pastor Luiz Antônio, ele tem 51 anos só de ministério. O pastor Luiz Antônio é pastor há 51 anos, assim como eu falei. Ele é do Ministério de Madureira, mas eu vou deixar ele se apresentar. Tá? É o homem de Deus, ele não é um homem de grande estatura, mas o poder de Deus é na vida dele. Pastor Luiz Antônio, muito boa noite e se apresente, assim, diga para os nossos ouvintes assim as suas credenciais ministeriais. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de muito prazer, muita alegria ter essa oportunidade de estar falando, comentando, publicando a palavra de Deus através de um diálogo, através de uma conversa a qual pode atingir muitas vidas.
Portanto, esse momento é um momento importante. Eu quero já aqui me apresentar. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou pastor da Assembleia de Deus da Igreja de Baldim, Minas Gerais, que é do campo do Guarujá, com o pastor presidente, pastor Robson Bacelar. Eu estou aqui navegante na casa da minha filha, tentando aqui se alegrar com os irmãos da igreja presentes. Agora, no momento, fui convidado. E aqui estou para dividir, para estar transmitindo às pessoas essa parte boa que é a experiência vivida, né? Amém. A gente tem muitas perguntas, né? Eu pelo menos aqui, a gente vai ficar a noite inteira. Mas eu vou iniciar para o senhor assim, quando foi muito tempo de ministério, poucas pessoas têm esse privilégio. Mas quando foi o dia que o senhor diz assim, realmente o chamado é esse, que o senhor teve aquela... Quando foi ou como foi? Em 1975, quando eu aceitei Jesus, fui batizado das águas, e comecei como jovem, seguindo ao Senhor, e um dia, numa certa reunião, lá em São Paulo, eu vi os obreiros sendo enviados para o campo, o pastor falando a respeito da experiência do campo, e eu ainda muito jovem da época, quando eu via comentar ou anunciar ou alguém contar testemunhos, até do sofrimento do campo na época, que não é como agora, o obreiro do campo sofria muito. E eu cheguei a chorar com o desejo ardente do coração de estar no campo. Isso ardia já no meu coração como jovem. E aí Deus foi orando ao Senhor, Deus chegou a me mostrar o campo, até onde eu ia há muitos anos atrás, antes de ser enviado, há mais de 20 anos atrás, eu já mostrava para onde eu ia, o local onde eu tinha que ir. E quando fui enviado, eu fui justamente para o lugar que Deus tinha mostrado há mais de 20 anos atrás. E para mim foi um privilégio, foi a primeira igreja a subir do campo. Foi Curvelo, com 13 congregações na época. E foi uma experiência a qual não tem palavra, porque tão boa, mas muito dessa bondade toda, existe uma coisa chamada batalha, guerra, sofrimento. Porque todo obreiro que vai para o campo, ele passa por vários processos. Esse processo gera experiência, esse processo gera muita segurança e maturidade. E foi o que eu tenho conseguido, pela misericórdia de Deus, adquirir isso através do campo, através da luta do dia a dia com os irmãos. É um chamado, É um né? chamado, é uma vocação de Deus. É um chamado ou é como se fosse um degrau a mais? Porque é um chamado, você é chamado e vocacionado, né? Porque às vezes é só chamado, mas muitas das vezes a pessoa não tem uma entrega. Você tem que ser chamado e dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor toma você pelo seu poder, aí cumpre João 15:7. Não vive mais. Se você tiver dizer minha palavra em vós, pedireis tudo o que quiseres. Então você se coloca na vontade do Pai e pede a Ele a direção e Ele vai te guiando, te orientando em cada passo que você vai dar. Olha só a bênção. Você aí, ó, você acha que você tem experiência, você acha que você tem história? Aqui o pastor Luiz, ele pode dizer a idade do senhor? Pode, tranquilo? Pode dizer, tranquilo. É uma alegria. O pastor Luiz, ele tem 71 anos. Mas é 51 só de ministério. Então, esse homem aqui, ele tem experiência. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, que é uma pergunta boa. Mas também, só que abrindo um parênteses, a gente está também na rádio, não é isso? A rádio ao vivo. Nós estamos na Rádio Pissarras Gospel, no... Pastor Paulo está ouvindo lá de Itajaí, olha só. O pastor aqui do nosso querido amigo Marlon. Então, uma bênção. Então, se der tempo ainda de convidar o pastor, mas eu acho que dia 9 ele já está indo para Minas Gerais. Então, ao vivo, e também você pode mandar a sua mensagem, estamos no YouTube, para dar o engajamento aí, para essa mensagem chegar mais longe possível. Então, voltando ao assunto, é um chamado. É um chamado. Essa apresentação do senhor é de suma importância, porque hoje tem muita gente que não sabe o que quer, acha que ser pastor é uma coisa fácil. É uma chamada e uma entrega, né? Paulo disse, não mais viveu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Paulo disse isso, ele está dizendo que o seu eu, sua vontade, deixou de existir.
e passou a existir a vontade do Senhor. Então o obreiro, ele tem que deixar de existir tudo aquilo que agrada ao seu viver, seu dia a dia, muitas coisas, para fazer uma entrega total ao Senhor. É a chamada do Senhor com a entrega do obreiro. O que foi que manteve o senhor firme? Essa é uma das colocações muito boa. Assim, o que manteve o senhor firme? Qual foi o momento de maior dificuldade ou desafio durante esses 51 anos de ministério? 51 anos de ministério, o primeiro que manteve é o amor pelas almas, né? Você tem amor pelas almas, primeiro o amor de Cristo, né? Veio para nós, diz que Deus amou muito de tal maneira que Deus seu Filho unigênito. E esse amor nos atingiu. Quando esse amor nos atinge, nós passamos a amar as almas dessa forma, com sede de ganhar alma para o reino. E aí eu, no ministério, trabalhando, fui mandado para o campo, quando eu estava aí no setor de Curvelo, Minas Gerais. Chegando lá, a igreja tinha pedido na época uma quantidade de membros muito grande. Peguei a igreja, o campo todo, precisando de ser restaurado. E graças a Deus, foi várias igrejas como Sete Lagoas, Gouveia, Corinto e algumas outras igrejas que foi restabelecida, né, o vigor, precisando depois de estar em cada campo, cada setor desse, ser enviado um obreiro, porque não estava dando mais conta pelo crescimento, né? E Curvelo, chegando em Curvelo, sem nenhuma condição financeira, mas encontrei pessoas com mais carência de que eu sendo obreiro, tive de dividir aquilo que tinha recebido do ministério para ir para o campo missionário com aqueles obreiros que eu achei com necessidade. E Deus assim nos abençoou poderosamente com o apoio do nosso pastor presidente, pastor Robson Bacelar. Ele nos deu muito apoio a esse trabalho e nós com uma entrega total, né? Uma entrega total, Deus nos ajudou e nós conseguimos reconquistar, nós conseguimos restaurar um trabalho que estava sofrendo grandemente. Então, esse desafio seria mesmo os desafios que toda igreja passa, né? Exato. Que tem questão de estrutura, às vezes um lugar bem longe. O senhor já pastoreou uma igreja muito longe, ou começou do zero, como o senhor falou aí, é o desafio, na verdade, né? Eu deixei na época minha filha, ela estava terminando a faculdade, fazendo TCC, deixei na casa do pastor presidente por 6 meses para concluir e fomos para Minas Gerais para poder dirigir o trabalho. Ela tinha que terminar o TCC para ir me acompanhar, por causa que não tinha como antes terminar. E ela ficou na casa do pastor, veja meu amor pela obra. Você deixei para trás uma filha, mas nem deixei de qualquer jeito, deixei a casa do nosso pastor presidente, que deu todo o apoio para terminar o TCC para poder me acompanhar. Tem pastores que estão nessa mesma situação hoje, não tem? E tem muitos. De ter que fazer esse... Tirar filho da aula, filho perder ano de colégio, e ter esse transtorno muitas vezes pelo amor às almas. Por amor às almas. Se o senhor pudesse dar um conselho hoje para um pastor de 25 anos de idade, um exemplo, que está no início aí, que tem pastores novos agora, exatamente, né? Os pastores novos. O senhor tem como assim, dar um conselho para ele assim, olha, faça assim, cada um tem as suas lutas, né? Nenhuma igreja é igual a outra, né? Mas no sentido geral, o senhor consegue dar um conselho para eles? Totalmente. O homem, o servo do Senhor, o pastor jovem que está começando e ter esse desejo ardente no coração de fazer a obra missionária, a obra pastoral, ele tem que pensar em 2 coisas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, a família. Depois, ele amando a Deus e unido com a família, ele vai poder dar boa assistência à igreja. Mas se ele colocar a igreja, todo o trabalho, se é uma entrega total, e a família em segundo lugar, a igreja, o trabalho do Senhor vai sofrer danos, porque fica a desejar o apoio à família. Então, ele unido com Deus primeiro, e segundo, com ele e a esposa, fazendo a esposa, a família feliz, ele vai poder junto fazer a obra crescer com alegria e vai ver exemplo para quem está começando. Ele nunca pode fazer uma entrega de maneira tal que fica a família desprezada, fica a esposa sem o apoio e sem a aproximação. Não. Primeiro Deus, um apoio total e segundo plano da família, e na sequência dá o apoio à igreja, de evangelismo, visita, assistência. Isso é uma das bases principais
para que o obreiro seja aprovado pelo Senhor. Então, olha só, porque às vezes há uma certa mudança ali de posição. É Deus primeiro, família, igreja. Aí confundem, bota igreja, família, Deus, família. bota Deus, há uma verdadeira confusão. Exatamente. E no final não é muito bom. Mas, se entender esse segredo, na verdade é um segredo que todos deveriam até entender, os pastores, que a sua família é a primeira igreja. É a primeira igreja. Se lá está indo bem... E a igreja é formada pela família. Se a família não vai bem, a igreja não vai bem. Você tem que ter programas, reuniões e conselho para estruturar a família. A família estruturada, você está em comunhão com Deus, as outras coisas vai crescendo naturalmente. Então, o segredo total é a comunhão da família, entre esposa, filhos e pais. Aí sim, ele vai ter estrutura para lidar com a igreja. O senhor poderia dizer para mim que o pastor, ele é um dom espiritual, é um dom de Deus? O pastor é dom de Deus e também vocação, né? Você é vocacionado com Deus. Porque muita gente acredita que é pastor e acha que tem estrutura para pastor. Ou pelo status, e né? Pelo conhecimento teológico, pelo status, até pela sua posição social. Mas não é isso, o pastor não é isso. Ou não somente isso. O pastor tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que olhar do mais simples, tanto vai estar o alto empresário na igreja, como está a ovelha mais simples lá do último banco. Ele tem que tratar com o mesmo amor e até com mais amor, mais simples. Por justamente ele se sentir desprezado, às vezes está na beira de um suicídio, às vezes está na beira de uma tristeza muito grande, uma depressão. E aqueles que estão em volta do pastor, muitas vezes até abraçando, aqueles que têm tudo abastado, são pessoas que estão bem, desse segundo plano. Primeiro plano, o viúva, o órfão necessitado, para que eu possa sentir-se feliz e acolhido pela ação pastoral. Olha só, você aí que está ouvindo essa live aí, ó. Isso aqui na verdade era para a gente já aprender desde sempre, mas no decorrer da vida e no decorrer das coisas que vão acontecendo, principalmente na tecnologia, e às vezes por causa dos status. Hoje em dia na rede social tudo é status, né? Então, é um conselho que, na verdade, todos nós temos que ter, né? Não somente os pastores, né? A gente tem que olhar a todos, abraçar a todos na igreja, sem fazer essa dimensão ou acepções, né? De pessoas, né? De ver realmente as pessoas. Todo mundo precisa. Aí também existe o outro lado que diz assim, o irmão também ele tem condição financeira, então ele não precisa de apoio. Gente rica também se mata, gente rica, o dinheiro não é tudo, né? Então a gente às vezes, vamos cuidar só de um lado. Existem os dois extremos, né? Porque o problema é o seguinte, a pessoa que, às vezes ela é rica, mas é a pessoa que está à beira do suicídio também. Você tem que dar o apoio a todos, de maneira que apoie o simples e não despreze o rico, e nem a classe média. Você tem que ser um pastor acolhedor. Você tem que ter visão de águia, você tem que olhar para a nave da igreja e olhar no semblante do membro e ver nele necessidade, porque diz a Bíblia que o coração alegre forma o seu rosto. E quando alguém está com o rosto abatido, porque o coração está triste. Você que lidar com a ovelha todo dia, você vai saber quem está alegre e quem está triste. Eu mesmo vejo, eu sei quando a pessoa está triste, sei quando está abatido. E quando eu percebo que é um rosto abatido, eu mando um recado, manda esperar por mim, que eu preciso falar com o irmão tal. Vou lá, eu abraço e pergunto, meu irmão, como é que está? Está tudo bem? Precisa de um apoio? Quer conversar particularmente comigo? E assim a pessoa vai se sentir acolhido, vai se sentir acolhida a ponto de sentir, a vida está precisando só de um abraço de alguém. E esse alguém ser o pastor, melhor ainda. É isso aí. Você aí que está ouvindo a gente aqui, você não tem a noção de quantas e quantas histórias o pastor Luiz Antônio tem para contar. A gente, antes de vir para cá, a gente passa um tempo sentado ali conversando e o pastor Luiz Antônio sai de uma história, entra em outra. É só história, às vezes história pesada, batalhas espirituais pesadas que eu, pelo menos, nunca imagino
tenho um que de crente, que confessei a Jesus, que aceitei Jesus, acho que uns 11, 12 anos. É um menino, né? É uma criança na fé. Mas então a gente vê cada história que eu esses dias estava conversando, eu fiquei arrepiado com a história que foi tão profunda quando se trata de experiências ministeriais, experiência com Deus também, Com né? Deus. Por que não dizer assim, né? Mas assim, eu vou fazer uma pergunta para o senhor do cenário ministerial da igreja. Quais as práticas e os princípios que o senhor considera que devem ser preservados? Porque o senhor iniciou a sua vida pastoral há 51 anos atrás, vamos dizer. E teve coisas, eu acho que no decorrer que foram perdendo. E na sua opinião, o que o senhor acha que deve ser preservado? Isso aqui é inegociável. Vamos preservar isso aqui. Olha, desde o tempo que eu comecei a pastorear, muitas coisas mudaram. Muitas coisas mesmo. Tanto é que há mais ou menos mais de 40 anos atrás, eu vendo o pastor pregar, ele dando um ensino lá no Rio Grande do Norte, ele disse que muitas coisas que ele falou naquela época, que os jovens, o povo iria passar e não alcançava mais, realmente não alcançava porque ia partiu, ia participar, muitas coisas que ia ver, e começou a falar as coisas que ele... E eu disse, não, é impossível acontecer tudo isso. E hoje, muito mais do que ele falou ainda. Então, o que eu analiso dentro da sua pergunta é que houve determinadas mudanças, mas houve muitos exageros na mudança, né? Muitas das vezes o pastor simples lá da roça, ele pregava, ele, às vezes, muito cima analfabeto, mas ele era um homem muito espiritual e muitas vezes, por costumes, ele passava para frente aquilo que via os outros fazer, que aprendia alguma coisa, não por maldade, mas com desejo de melhorar a vida do povo, mas muitas coisas eram radicais. Eu fui muito radical. Eu fui uma pessoa radical demais. Quando se pregava contra a televisão, quando se pregava contra isso aí, mas eu mudei, eu tive que me adequar ao tempo, não mudando para o pior, não. Eu tive que me aperfeiçoar, vendo o que se excedia, o que fazia mal espiritualmente e o que não fazia. Então, muitas coisas que é inegociável é a comunhão com Deus. A comunhão. A Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E quando o homem perde o temor de Deus, que a comunhão é o temor, diz a Bíblia que o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Então o homem não pode perder o temor de Deus. Aí você poderá perguntar, mas o pastor perde o temor de Deus? Tem muitos que perderam. Estão preocupados com a mídia, estão preocupados com a aparência. Como você perde o temor a Deus? É porque se preocupa consigo mesmo e com o seu sucesso. Não preocupa com o que vai acontecer com a alma do outro lado. Não se preocupa que por causa daquilo pode alguém fracassar na fé, ele vai responder perante o Senhor. Não se preocupa e não procura entender que por trás daquelas palavras tem muito ouvindo e vai se alimentar dela, que para o bem ou para o mal. Então ele está preocupado com o seu ego. E a gente, como servo, temos que ter cuidado para não estar preocupado com o nosso ego, e sim com a salvação de almas. Então é essa comunhão, esse temor, né? Foi o temor que o senhor respondeu, o temor, né? O temor a Deus. Sabendo que tem um Deus que olha e está observando todo o trabalho, né? Independente da estratégia que usa hoje, porque hoje mudou. O que praticavam há um tempo atrás, hoje mudou. E o senhor praticamente é um desbravador de todas... O senhor passou por todas as épocas e está aqui. O senhor está pastoreando uma igreja hoje, não é isso? Exato. Está pastoreando uma igreja, então... Igreja de Baldinho, que inclusive está em construção agora. Inclusive, naquela época, uma pessoa era excluída porque praticou um pecado. Chegava dia de Santa Ceia, ele ficava do lado de fora da igreja. Não podia entrar em comunhão na igreja porque estava excluído. Meu Deus. E os irmãos eram proibidos da paz do Senhor para ele, saudar com a paz, porque dizia o pastor que a luz não tem comunhão com as trevas. Então ele está em pecado e se ele está excluído, ele não podia que isolar ele. Às vezes acontecia de a pessoa morrer e nunca mais voltar. Muitos chegavam a ficar chorando na porta da igreja para entrar, oraram lá de fora porque não podia entrar porque estava excluído.
Isso era tudo coisa que não pode voltar a acontecer. Que aconteceu que agora foi bom não acontecer mais. Porque foi, muitas vezes, na ignorância, pensando que estava fazendo melhor, era passar de pastor para obreiro, de crente para crente, e era vir dessa forma. Você tinha a doutrina, você tinha que andar de chapéu, lá no começo, e muitas outras coisas que era colocado, que era uma sobrecarga no crente, e o tempo foi passando, os cursos de teologia, o ensinamento, o aperfeiçoamento, e o crente foi melhorando. E hoje em dia está sendo, eu não digo evangelho light, que também não pode ser. O evangelho light? Light, não pode ser, tem que ser um evangelho genuíno, que é a palavra de Deus mostrando a salvação e a comunhão com o eterno Salvador. O evangelho light. O senhor pegando o gancho da sua palavra aí, eu me lembro daquilo que Paulo cita, é um exemplo dos irmãos, fala assim, olha, pelo tempo que vocês têm de crente, ou pelo tempo que vocês estão aí, vocês já deveriam ser mestres, né? Isso é, quando ele falou isso, eu não esqueço disso que Paulo falou, porque Paulo está dizendo assim, olha, há um certo nível, vocês começam ali, depois vocês vão aprendendo, vocês vão crescendo, até mesmo as suas experiências vão melhorando, né? E tem muita gente que não entende isso, fala, tu era de um jeito, agora tu é de outro. Mas existe esse crescimento, é um crescimento espiritual e no conhecimento também. É o crescimento da estatura perfeita, né? O homem vai crescendo até chegar à estatura do varão perfeito. Que isso aí, quando chega, Deus recolhe para si. Mas ele tem que ir crescendo gradualmente. Ele tem que entender que esse conhecimento é a base da aproximação dele com Deus. Ele vai melhorando o conhecimento, porque ele tem que, diz a Bíblia lá em Hebreus 12, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então você tem que correr, crescer, correr, mas com paciência. É caminhar, continuar andando com paciência, correndo com paciência a carreira que Deus nos propôs. Sempre buscando melhor aprendizado, melhor conhecimento e aproximar-se de Deus. E isso levando para o lado do pastor. E do pastor, eu esqueci de ter no geral. Sempre no geral, né? Mas assim, o pastor principalmente. Tem gente que acha que o pastor, ele tá pronto também, né? Exato. Uma vez o pastor, abriu um leque aqui pro senhor, uma vez o pastor pediu oração. Aí os irmãos disseram, meu Deus do céu, o pastor pediu oração, o que está acontecendo? Aí ele foi, explicou, ele falou, gente, eu sou pastor de vocês, mas eu preciso de oração tanto como vocês. Então, há uma batalha, né? Porque tem gente que acha que o pastor é super-homem. E o pastor não é super-homem. Inclusive, o pastor precisa de conselho. Porque o pastor, muitas das vezes, ele aconselha todo mundo, mas ele fica isolado. Tem momentos que ele bom seria que sempre tivesse dentro do ministério uma equipe de obreiros para estar reunindo sempre um grupo, como o Guarujá havia muito isso, uma vez por mês, para trazer assunto polêmico, para trazer uma palavra de conselho pastoral, de pastor para pastor. Porque às vezes você não tem um ombro amigo para você inclinar a sua cabeça. Mas você vê um ancião, alguém que já passou pela grande batalha, se for digno de confiança, porque tem isso também, você vai analisar se a pessoa está à altura para te ouvir. E ele tem que falar para alguém, ele precisa de um ombro amigo, ele precisa de um apoio, que ele é um ser humano como qualquer um outro. E geralmente quando convida ele é só para reunião e de pancada e de cobrança e aí ele diz assim, e será que eles têm vergonha não, né, de também pedir? Eu acredito que não, é um receio, você tá precisando de ajuda. Já aconteceu comigo, de eu procurar pastor para orientar, para aconselhar pessoas que não trazia público, mas que houve necessidade, também já tive necessidade de procurar alguém e abrir meu coração e receber apoio, e acontece isso muito. Você que está ouvindo aí, você pastor, você que está dirigindo, você chega, né, com uma pessoa, não qualquer pessoa, né, mas com uma pessoa de confiança para desabafar ou também receber oração, receber conselhos. Deus ele fala, mas também Deus ele deixou pessoas também na terra, né, para também nos auxiliar, né? O próprio Jesus tinha amigo
Jesus tinha pessoas com ele, Jesus não trabalhou só enquanto ministério, né? Às vezes tem gente que quer fazer as coisas tudo só. Exato. Sozinho não se faz nada. Outra coisa, o pastor ele tem que analisar que ele tem que ser uma urna fechada. Urna fechada? Ele não Agora o pode, senhor vai me explicar. ele não pode, alguém conversar com ele aqui um assunto, ele pode tratar 10 assuntos com 10 pessoas diferentes, mas cada um tem seu assunto. Chegou nele, acabou. Ele não tem que tratar um assunto aqui e aquele assunto comentar com outro ali. Ele, como pastor, tem que ter muito cuidado com isso, porque alguém confia nele, acredita nele como ministro. E segundo a palavra de Deus, ele é a pessoa acolhedora que vai dar o conselho necessário para ele não trazer por famílias em risco e muitas vezes não matar a pessoa espiritualmente. Se ele não consegue guardar algo das suas ovelhas, ele não é digno de estar na frente do trabalho. E olha que hoje em dia é difícil. Nessa era digital, onde as informações elas voam, né? Elas voam. Então, assim, caiu na rede hoje um vídeo, alguma coisa, já está no Brasil inteiro, no mundo inteiro, já está no TikTok, já está no Instagram, tudo. Não é isso? Então, agora o cuidado ainda, tipo, há 30, 40 anos atrás era no boca a boca. Um falou para falou para... Hoje não. Hoje um áudio vazado, um vídeo, alguma coisa, uma oração. É esse o cuidado ainda é redobrado, não é isso? E sempre quando tratar assunto com membro, com alguém, nunca tratar sozinho. Procurar alguém da sua confiança para estar ao lado, para ouvir, quer ver alguma coisa que precisa se tratar. Você não pode tratar sozinho, porque aquela pessoa que está tratando com você, pedindo misericórdia, pode depois levantar contra você e te matar espiritualmente como pastor. E você sofrer danos terríveis. Eu digo que já passei por esse processo. Então tem que sempre tratar alguma coisa com alguém ao lado, para estar ouvindo, porque é testemunho daquele assunto. Alguém digno, né? Um assunto comum. E sempre quando tratar com alguém, eu sei que sempre tem a esposa ao lado, mas tem assunto que precisa ter mais alguém para que você não venha sofrer danos depois. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mudando um pouco de assunto. Por que a gente vê assim, o início de um pastor e no final ele não leva adiante? Porque... Assim, ele parece que descobriu que não era mais isso, não era mais aquilo. Porque o pastor realmente, eu já vi muito isso, que é vocacionado por Deus, ele não para. Eu estou com 71 anos, eu sou jubilado pelo Ministério de Assembleia de Deus, Ministério da Assembleia de Deus de Madureira, sou jubilado já faz alguns anos, e não consegui parar, estou agora construindo um templo em Baldinho, porque ele sente o vazio e ele olha e vê as almas com necessidade, vê o trabalho clamando por líder, porque, irmãos, também falta de líder. Tem muitos líderes, mas líder vocacionado, que faz a sua entrega total ao Senhor com o desejo de ganhar almas, é poucos. Então, o trabalho clama, a necessidade é muito grande. E quando você olha, você vê o trabalho clamando e você com o braço cruzado, você não aguenta, você adoece. E você prefere, você se entrega normalmente até a vontade do Senhor. Né? É forte. Então, falta de líderes. Falta de líderes. Tem muitos líderes, mas o líder, estou falando líder vocacionado por Deus. Vocacionado. Seria um chamado tem mesmo, aquela né? vocação e Deus o chama. Aí não tem jeito. Aí ele vai até o fim, nem que ele dê até a sua própria vida. Por que tem muitos irmãos que vai para a África, para aquela região e morre, se entregando pela obra e não larga a obra, sabendo que vai lá sofrer? Porque ele tem uma vocação, ele tem um chamado de Deus e ele é vocação, ele tem amor às almas. Porque a coisa mais profunda é o amor às almas. Ele sofre. Muitas vezes o pastor sofre, chora. Quantas vezes eu chorei pela madrugada nos pés do Senhor? Por amor às almas. Existe uma pergunta que eu anotei aqui. São duas perguntas em uma. Tipo, 51 anos de ministério, 51 anos pastoreando. Assim, 51 anos pastoreando? Membro, né? Pastoreando foi 40 e poucos anos mais ou menos. Como membro. Como membro. Porque eu venho pastoreando desde o tempo do presbitério, né? Isso, correto.
são um período grande. E como foi conciliar assim? Porque existe a saúde física, emocional. Porque tem vezes que a saúde física, a saúde emocional, espiritual, a família. Tipo assim, conciliar esse emocional, espiritual, saúde mesmo, saúde física. É um desafio. E o senhor está em pé aí, pastoreando a igreja. Então, há um segredo. De certa forma, o senhor deu aí o senhor É tem a misericórdia de Deus e a entrega, né? Como eu falo, da entrega. Pois eu passei muitos períodos da minha vida passei momentos difíceis. Eu, quando fui para Curvelo, passei 10 anos em Curvelo, dirigindo o setor de Curvelo. E lá onde a minha esposa, que partiu para o Senhor, ela teve câncer. E eu tinha que dirigir o trabalho, ficar hospedado em Belo Horizonte, para tratar dela no hospital. Até um ponto que eu vi que não dava mais para ficar, por causa que não tinha como ficar muito tempo fora. E pedi para o pastor substituir. Mas, meus queridos, é um desafio, porque a fome, a sede por alma é tão grande, que você supera tudo. Muitas vezes você ir para a igreja doente, e ninguém saber que você está doente. Muitas vezes você aconselhar alguém, para que alguém saia com o seu coração confortado, e você sair de lá chorando. Isso é saúde emocional, segurou. México, eu vejo muito bem que um dia eu tratei o assunto com uma pessoa, ainda está no setor do Guarujá, no campo lá em Guarujá mesmo, dirigindo, e terminou o culto, a forma que foi abordado por um certo cidadão, servo do Senhor, que aí eu saí da igreja e no trajeto da igreja para a minha casa, eu fui derramando lágrimas. E Deus falou comigo no caminho. No dia seguinte, eu estava na igreja abraçando essa pessoa e tratando como que nada tinha acontecendo. Porque o maior defeito, a coisa mais grave da igreja, é quando acontece alguma fraqueza do irmão, ou do obreiro, do cooperador, você encosta ele, não. Você tem que amar ele muito mais ainda e conscientizá-lo que você está ali para servir, mas você é um homem de Deus. É como se fosse um filho pródigo mesmo. Exatamente. Está precisando. Trazer o filho que está muito desobedecendo ao pai, você não vai expulsar de casa porque é desobediente. Você vai tentar ensinar ele o caminho. Então tem um cooperador que está ali, muitas vezes levanta contra o pastor. Você não vai encostar nem deixar de lado porque ele está agindo assim. Não, você vai tratar ensinando a ele o caminho, mostrando o dia a dia, e ele vai olhar para você e vai ver, não, o pastor não me persegue. Ele sofreu. E aí chegou pessoa para mim chorando e pedir perdão, porque agiu de forma totalmente adversa e eu tive que tratar com amor. E no fim, ganhar a pessoa para Cristo. Na minha época agora, já na minha geração aqui na nossa, a gente vê muitos irmãos que mudam muito de igreja, muito de congregação. Foi aqui, foi ali. Sempre existiu isso lá, desde a época de 50 anos a 30, 40 anos atrás, ou é agora que iniciou? Era menos. Saía, mas raramente saía. O problema é que o povo não está olhando para Jesus. Ele vai para a igreja, vai ver defeito na igreja, porque em toda vai ter defeito. Mas se ele está congregando e olhar para Jesus e falar, eu vou para o culto, prestar meu culto ao Senhor, Deus vai receber o seu culto e ele volta alegre, glorificando a Deus. Mas se começar a olhar defeito de A, B ou C, ele vai ficar a vida inteira trocando de igreja e não vai encontrar a igreja certa. E geralmente ele olha enquanto a estrutura, como é que chama? Administrativa. Exatamente, da igreja. Quando eu vejo o irmão saindo por causa de alguma questão administrativa, eu não gostei disso aqui, eu não gostei daquilo ali, ele tá olhando mais para o lado físico, alguma coisa. E não é bem assim. Porque a igreja ela não se molda ao crente. Não. A igreja tem uma doutrina, tem um princípio. O crente que vai para ela, se ele quer ficar ali, vai se moldar a ela. A diferença. Porque você tem 100, 200 membros. Você chega um crente novo, você não vai se adequar aos princípios dele, porque você vai destruir toda a igreja. Não. Aquele que está chegando, se quer ficar ali e quer morar no céu, ele olha
para Jesus e vai se moldar os princípios doutrinários daquela igreja, as éticas e costumes daquela igreja. Essa questão de organização, ela até que ponto ela é muito importante, sempre foi importante? Qual é a porcentagem ou é 100% importante mesmo? Olha, a organização, desde que ela seja com temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria, ela é importante, sempre foi e vai continuar sendo importante, porque na casa você tem que haver decência e ordem. Mas nada que não seja que aquela organização não venha se exceder os princípios bíblicos. A organização com base na palavra do Senhor. Se ele fala que é com decência e ordem, é porque em algum momento da era, ou em algum momento não teve ordem, teve desordem, né? Como Paulo falou, né? Até nascer ele falou isso aí. Ele disse esperar um pelo outro, né? Por quê? Porque chegava alguém primeiro, comia com mais bastado, com mais dinheiro, fazia aquele banquete, comia tudo, que via de longe, chegava por último, não tinha nada. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, espera um pelo outro. Né? Isso então aí, uma ordem. O começo da ordem, Paulo citou muitas coisas, até não falar dos dons, né? Se não tem quem interprete, não fala as línguas, né? Então, nos dons, se você for descobrir, porque é muito longo isso aí, vai profundo isso aí. Então, tem que haver decência. Quando fala decência, é coisa boa. E ordem, segunda palavra. Quando uma coisa que eu penso, meu pensamento é decência e biblicamente não é, então não é nada decente, é indecente, né? Então tem que ter decência e ordem. Então você aí que na sua igreja você vê alguma questão que está fora ali, precisa de um ajuste na questão organizacional, você pode dar uma ajuda, não saia da igreja, né? Primeiro, tem palavra, tem doutrina, tem ensinamento, tem oração, tem. A questão organizacional, às vezes falta só alguém que chega ali para botar tem algum talento de organizar as coisas, de trabalhar com as crianças. Para cada um, Deus dá uma oportunidade de trabalhar, não é isso? E o caminho é orar. Porque tem pessoas que ele não coopera. Ele não trabalha, dá trabalho. Em vez de procurar o pastor com submissão, ele procura com oposição. E não funciona assim. Porque ele procura desonrando ao seu pastor. Mas se procurar o pastor com toda humildade, em toda submissão, honrando a pessoa do seu pastor, e particularmente, principalmente, o pastor vai ouvir e vai ajudar ele naquilo que for possível. É bênção. Então vamos aqui respirar um pouco, que vou fazer uma pergunta para o senhor agora, enquanto eu vou fazer aqui vou falar aqui dos nossos patrocinadores, pessoas aqui que tá nos ajudando, você que está ouvindo aí, que vai ouvir do outro lado do planeta, deixa eu voltar aqui, esse vídeo, essa live, olha só, Pissarras Gospel, a rádio do povo de Deus. Essa rádio tá ali na web rádio, você que gosta de ouvir louvor, palavras, e no YouTube. Tem muitos, eu estava olhando no YouTube ainda agora, tem muitos vídeos, muitos programas de Deus aqui nesse lugar. Olha o Valdinei, mídia, esse é a presença digital. Você que quer fazer panfletagem digital, você que quer aí que a sua marca apareça com vídeos e lives, é só entrar em contato com Valdinei Mídia. Aqui, Oliver Viagem dos Sonhos. Você que quer comprar sua passagem no boleto, você quer comprar no cartão de crédito, você que quer os melhores descontos, os melhores horários, é só falar com a Zanetti no Oliver Viagem dos Sonhos. Aqui o Instagram já tem, a empresa do Oliver Viagem já tem há mais de 4 anos no mercado, tem renome, atendimento humanizado, 24 horas ali para atender, para ajudar você, né, em horário comercial, não somente 24 horas, mas no horário comercial, né, para atender ali os seus clientes. Onda dos Bichos, clínica veterinária. A Onda dos Bichos já é parceiro do estúdio já há muito tempo e está ali somando com a gente e estão fazendo também a divulgação. O telefone está ali, ó, 47-99903-1230. Onda dos Bichos. E o nosso restaurante Fogão de Lenha. Aqui é a melhor comida caseira da região, Fogão de Lenha. Eu já tive a oportunidade de ir lá, olha, maravilhoso,
você se sente em casa realmente. Temos marmita, tá aqui o telefone, ó. Aonde é? Na BR-101, as margens ali, Balneário Pissarra, bem próximo, muito local, muito bom local, os estacionamentos de entrada e de saída. Leve sua família ali para conhecer o restaurante Fogão de Lenha. E aqui a garganta, né? Vamos tomar uma água aqui e vamos dar início aqui às perguntas. E é bênção, meu irmão. Você que está aí do outro lado, você que quer mandar a sua mensagem aqui no YouTube, estamos ao vivo. Pode mandar sua mensagem. Nós estamos também pelo Pissarras Gospel. Vai ficar gravado essa live, vai ficar gravado. E você que está do outro lado, sinta-se representado, porque aqui a mensagem não para. Sempre tem alguém de Deus aqui nos estúdios do Pissarras Gospel, trazendo uma palavra, trazendo uma mensagem. Não é isso? A palavra não está presa. Não é assim, pastor? A palavra não está presa. Tem aqui, eu vou abrir um leque para o senhor aqui. A mensagem para os pastores o senhor já deu. E tem algumas coisas que a gente fala assim, eu já perguntei para o senhor também, qual foi o momento que o senhor, teve algum momento que o senhor diz assim, de desânimo, diz assim, nessa caminhada, porque a gente sabe que tem, né? Os profetas, todos eles aqui, tem um momento que a gente fica, digo, meu Deus, assim, nessa caminhada teve algum momento que o senhor diz assim, gente, deu para mim. Várias vezes. E também complemente com um conselho que o senhor não parou, viu? O senhor só pensou, mas não parou. Então, complemente dando conselho para os pastores para eles não pararem. E aí eu digo para meus queridos que muitas vezes, às vezes você chegava assim e, meu Deus, por que isso? Né? Por que isso? Você tem um certo projeto, você não conseguia, porque você está tão envolvido na obra e tantas situações que apareciam, que todos os obstáculos, né? Que você terminava parando e dizer, Jesus, eu não vou aguentar. Eu vou pensar, eu vou ter que parar, vou ter que... Mas você não consegue. Por muito que venha esse pensamento, porque vem, não adianta, vem. Só que a força espiritual é tão grande, o amor pelas almas é tão grande, porque você às vezes estava em casa, estava batido, o telefone toca. Pastor, eu preciso de um conselho. Pastor, me explique isso ou aquilo. Pastor, estou passando por aquilo outro. E às vezes por um assunto que você também está passando. Você está passando até mais forte. E você tem que ter conselho. Se alivia um pouco, né? Através daquele conselho, você respira fundo e se fortalece. Através do conselho que dá em alguém, porque é algo que você está passando também. Que pastor também passa por muitas situações. E eu digo para meus queridos ouvintes que nós, como pastor, eu falo por mim, eu creio que todos os pastores também, passa momentos pela madrugada de lágrima, passa momentos de muitas vezes até de desespero, porque por muitas ingratidões, muitos levantes, muitas vezes leva você a ponto de você se sentir isolado, sozinho. A igreja está cheia, 30, 50, 100 membros, não importa, você está falando para toda essa gente, mas você se sente sozinho, como que tivesse todo deserto. E aí é um momento de dor. Tem um momento que eu saí com o carro de casa, passei uma luta muito grande por um certo levante de alguém que rebelou contra o ministério. Eu tive que pegar o carro e ir para como a esposa estava doente, eu não queria que ela visse, levar o carro para um lugar bem deserto, perto de uma casa dos irmãos, pensando, se eu morrer aqui, os irmãos vão me encontrar. Porque a angústia era muito grande. E aí eu ir para aquele lugar e Deus falar comigo de maneira tremenda e eu recuperar. Mas muitas vezes você se sente sozinho, precisa que a igreja ore pelos seus pastores. A igreja tem mais cuidado dos seus pastores também. Procure seu pastor, dê um abraço nele e diga, pastor, como é que o senhor está? Meu pastor, está tudo bem? Vá para a esposa do pastor, pergunta se está tudo bem, dá um abraço nela, irmã, e procure entender que ela é tão carente como você. É bênção. Então, o conselho é não parar, não para, continua, porque no futuro... A Bíblia diz, humilhai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A única maneira do pastor ou do crente
ter força para vencer, é se humilhar a Deus. Porque ele se humilhando a Deus, ele vai ter força para resistir o mal. Tem uma aqui, ó, uma pergunta aqui que é interessante, ó. Como o senhor define o papel essencial de um pastor nos dias de hoje? O papel dele, essencial, o papel dele despido de modismos e expectativas culturais. Ou seja, o que entra dentro da igreja, as coisas hoje, é tipo assim, é um grande desafio hoje, principalmente por causa dessa ideologia que está aí, vai entrando e... O pastor, meu querido, ele tem que ter, primeiro, muito amor e comunhão com Deus. Isso aí é uma base. Porque Deus fala, né, velho? Deus né? vai usar o pastor. E quando ele for procurar essas pessoas, sempre particularmente, ele vai procurar com amor e com a palavra, uma autoridade, porque existem dois tipos de autoridade. A autoridade agressiva e a autoridade mansa. Jesus disse, aprende de mim que eu sou manso e humilde de coração. Você vai com palavra de mansidão e vai com aconselhamento, sempre procurando zelar pela doutrina. Porque do ensinamento da palavra, ela vai quebrar o efeito do nudismo, através do ensinamento com unção de Deus. Vai lidando com a situação, é muito difícil, mas você consegue. Você estando em comunhão com Deus, vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você tem que estar em vigilância e inteira comunhão com os céus para o aconselhamento. E um grande progresso financeiro, a desenvoltura financeira, você tem que saber como lidar para você não ser comprado por muitas das vezes pressões e pessoas querendo com isso entrar na igreja, tudo que é desagradável a Deus, porque o dízimo dele é alto. Não, você tem que ter muito cuidado com isso. Essa questão cultural, a gente cita o que aconteceu na Assembleia de Deus em Belém. Né, ali Belém é o berço da Assembleia de Deus, onde Daniel Berg e Gunnar Wing chegaram, né, e fizeram todo aqui, mais de 100 anos, né, fizeram aquele templo todo, e agora na COP30 fizeram a belíssima ideia lá de alugar, ou a infeliz ideia, e houve uma grande repercussão, teve igrejas, ministério que até racharam, saíram ali da Assembleia de Deus. Como é que o senhor vê essa ideia ali de alugar o templo para a COP30 e tudo aquilo? É lamentável, né? Porque aí a gente tem dó da situação do pastor, porque ele foi vencido pelo dinheiro, foi vencido pela oferta, a sedução, a tentação. 2 milhões. 2 milhões. Veja mesmo que a igreja do Senhor, ele já é ministro, ele já é um servo de Deus. A igreja do Senhor foi comprada pelo preço do sangue do Cordeiro. A igreja não as 4 paredes. Mas aquele lugar era consagrado ao Senhor. Você não pode profanar com nenhuma outra coisa. E se você olhar o histórico ali, as imagens, a parte cultural que veio de outras nações, trazendo coisa que é profanar o altar. Então eu não estou aqui para condenar o pastor, não. Ainda há chance de ele procurar todo o ministério, procurar o grupo, reunir-se e colocar, dizer, irmão, realmente eu errei e eu quero tomar uma nova posição na minha vida e tudo vai se acertar, porque ninguém é condenado para sempre, não. Para o homem a chance de arrependimento, de se humilhar, de retroagir, tem tudo isso. Não pode também lançar ele no inferno, condenar ele. Teve até um cidadão num programa aí que chegou a condenar coletivamente toda a Assembleia de Deus. Não, irmãos. Sei da Assembleia de Deus e qualquer um outro ministério, eu não posso condenar o coletivo. E nem o individual. O individual posso trazer uma palavra de reflexão, mostrando que há uma chance, porque Davi, ele com a mulher de Urias, ele pecou. Davi fez uma situação tremenda, mas se arrependeu. Ok, já chegou uma autoridade na sua igreja, um prefeito, já chegou alguma vez? Só para a gente encerrar aqui. Para citar um pouco do exemplo do que aconteceu em Belém ali. Chegou uma autoridade, candidata a prefeito, inclusive do Guarujá na minha época, e com a dia de culto e ensino. E eu honrei ele, colocando no lugar que deveria colocar. No momento era culto e ensino, todo mundo estava ali embaixo, ele precisaria de ficar junto com o povo ali embaixo. E eu esperei que terminar o momento do horário do ensino, que foi quase 1 hora, 50 minutos mais ou menos. Depois que terminou o ensino, deu o microfone embaixo para ele expressar
ele fazia as colocações, a campanha política, não a campanha, divulgar o trabalho dele da política. Lá embaixo, mais no momento de ensino, tanto é que no dia de ensino, uma daquelas pessoas que auxiliar manifestou na hora do ensino. Tão Olha poderoso só. foi o ensino. Então a gente tem que Então, o senhor deu honra a quem tem honra ali, né, como autoridade instituída Exatamente. por Deus, né? Exato. Isso aí, esse foi o pastor Luiz Antônio. A conversa é boa e passa o tempo rápido. Já passou uma hora rápido. A gente conversando aqui, falando de coisas, não é isso? Aqui a nossa direção já nos alertou. 1 hora de live já, né? E a gente agora dá pra encerrar com uma oração para os ouvintes. Pissarras Gosta tá ao vivo, na rádio também. Então, vamos fazer uma breve oração aqui, desde já agradecendo a figura do pastor Luiz Antônio, que é de Minas Gerais, Baldim, que é do Ministério de Madureira do campo do Guarujá de São Paulo. Pastor presidente, pastor Robson. Pastor Robson, pastor presidente. Pastor Robson Bacelar. Está em Navegantes aqui visitando a sua filha e também foi na igreja ali, a Assembleia de Deus aqui de Navegantes, igreja de Madureira. Né? Onde é que fica a igreja do pastor Marcelo? Você aqui de Navegantes. Fica ali na Manuel Estevão Couto, né? Bem ali, bem localizado, bem próximo ali da van. É muito bem, muito legal. Então você faz uma visita ali na Assembleia de Deus com o pastor Marcelo. O senhor trouxe uma palavra lá no domingo, né? Exato. Então, meus ouvintes, essa foi a conversa espiritual e também aqui ministerial com o pastor Luiz Antônio. Agradecendo a ele, agradecendo ao Marlon, todos aqui os ouvintes também, que essa mensagem vai ficar gravada aqui para sempre no YouTube e até nos 4 cantos da terra, assim como Jesus falou. O que o senhor falou aqui, que não é nem um terço, né? Não é nem um pequeno terço das histórias que o senhor tem para contar. Mas foi bênção, eu agradeço o senhor pela oportunidade, por vir até aqui, em Balneário Pissarras, e quero que o senhor nos despeça com a palavra de oração profética e aquilo que Deus colocar no seu coração. Assim oramos ao Senhor. Querido Deus, eterno e soberano Sim, Pai, meu Pai. eu te louvo, Senhor, por esse momento tão importante. Eu peço que olhe para as pessoas que estão nos ouvindo, fala aos seus corações de maneira profunda e tremenda. Abençoa com a cura, abençoa com a vitória. Ó Deus, conforte seus corações. Entra nos lares agora. E assim, meu Pai, o abençoa. Abençoa este programa. Abençoa o teu servo que está sob a liderança desse trabalho. Assim nós te pedimos, ó Deus. A bênção para todos, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa